Olá, aluno! Como vai? Sejam então bem-vindos novamente para mais uma aula de eletromagnetismo. Hoje vamos falar de transformadores, mas não da parte teórica. Vamos falar de como construir um transformador, o que vocês, como técnicos, precisam saber para projetar e fazer um transformador vocês mesmos. Então, são 7 passos, a gente vai ver com calma cada um deles e a gente vai anotando com um exemplo real depois como fazer isso. Vamos dar uma olhada aqui. Então, para você montar um transformador, você precisa saber primeiro a tensão do primário, que aqui pode ser simbolizado, né, como V1 ou VP, né? V1 ou VP. Por que eu estou usando V1 agora? Na outra aula eu expliquei como VP, porque alguns autores utilizam V1 e outros utilizam VP. Por quê? Tem alguns transformadores que têm mais de um primário e mais de um secundário. Aí eles colocam números, né, para enumerar eles. Mas a gente vai fazer um exemplo com um transformador com só uma entrada, só um primário e só uma saída, só um secundário. Depois, posteriormente, se vocês quiserem pesquisar, a gente pode discutir transformadores mais complexos. Mas enfim. Então a primeira coisa que tem que saber é a tensão do primário. Quem que é a tensão do primário? É onde você vai ligar esse transformador, né? Você pode ligar esse transformador na rede, por exemplo, na nossa rede que é 220 volts, em corrente alternada. Lembrando que um transformador só funciona em corrente alternada. Ou tu pode ligar, por exemplo, no Paraná é 110, né? 110, 127, não lembro direito. Mas enfim. E você pode fazer que o transformador possa ser ligado dos dois jeitos e colocar uma chave seletora e escolher. Então, tensão no primário é a tensão da rede, certo? Vamos até escrever isso aqui do lado. É a tensão da rede que você quer ligar. O segundo passo, então, é determinar a tensão no secundário. Secundário, então, é a saída do transformador, né? Que eu estou simbolizando aqui como V2 ou VS, né? E aqui eu coloquei dois asteriscos, porque tem duas coisas importantes que a gente tem que cuidar. A primeira coisa importante que a gente tem que cuidar é tem retificação, tem um retificador. O que isso significa? Se o transformador ele vai ter na saída dele um retificador ou não. O que é uma retificação? É você transformar a corrente alternada em corrente contínua. E isso é bem importante porque se não tem retificação, você vai estipular um valor aqui, que é o valor que você quer de valor eficaz, valor RMS. Se tiver retificação, o valor aqui vai ser diferente e a gente já vai ver por quê quando eu explicar retificadores, quando eu vou explicar o passo 2 com um exemplo, tá? Então, isso é um fator muito importante. Você vai querer retificar a saída ou não? Ou vai ser por exemplo, os carregadores de bateria, alguns não têm uma ponte retificadora na saída, uma ponte de diodo, e funciona igual, carrega a bateria do mesmo jeito, porque a bateria, essa bateria estacionária, a bateria automotiva, né? Elas não têm muito problema em ficar oscilando um pouco a corrente. Então não tem um capacitor lá na saída. Às vezes tem até uma ponte, mas ele não chega a retificar. Mas eu não quero entrar em detalhes agora, depois eu vou explicar somente isso. E a outra grande questão é considerar perdas. Um transformador, na prática, ele perde campo magnético, perde com a resistência dos fios, perdas por esterese, perdas por dispersão de fluxo, perdas por correntes parasitas, perdão. Então, ele tem várias perdas que você tem que considerar. Então, considerar perdas, né? Então, você tem que pôr um pouquinho mais de tensão na saída, no secundário, para compensar essas perdas. A gente vai utilizar a regrinha prática de 10% a mais. Ou seja, se você quer um transformador que tenha 12 volts na saída, ele vai ter que ter 13.2, porque vai ter perdas com várias coisas no caminho. Ainda mais se você colocar uma retificação com diodos, tem a perda de tensão para o funcionamento dos diodos, certo? Terceiro passo, corrente barra potência do secundário. Isso aí é você que estipula, né? Qual que é a potência que você quer utilizar no teu transformador. Por que eu coloquei corrente ou potência? Porque depois que você estipulou a tensão que você quer que funcione a saída do teu transformador,
você vai querer também quanto que ele pode entregar de corrente e funcionar normalmente, né? Isso é você que estipula. Se você quer 1 ampere, se você quer 3 amperes, se você quer 70 amperes, por exemplo, se você quer fazer uma máquina de solda, né? Então, é isso que você vai calcular aqui. E como é que a gente vai chegar na potência, então, do secundário? Potência é igual a corrente vezes a tensão. E esse aqui é a potência do teu transformador. Veja só que interessante. Quando você quer que teu transformador funcione, você quer garantir a saída dele. Você não está tão preocupado com a entrada dele. Você quer garantir que na saída deles lá, por exemplo, tenha 12 volts e 25 amperes, por exemplo. E isso vai dar a potência do teu transformador. É a saída efetiva dele. A entrada, se tiver um pouco mais de potência consumindo na entrada, porque ele tem perdas, né? Você não está preocupado, porque a rede garante isso. Mas o que o teu transformador vai alimentar, o transformador tem que garantir. Então a potência, quando a gente fala em potência do transformador, é a potência do secundário, é a potência da saída, beleza? E agora aqui um que eu escrevi até de outra cor, sublinhei em vermelho aqui, que é conferir secção magnética. Eu vou explicar depois com os desenhos no exemplo prático o que é seção magnética. Seção magnética é a coisa mais importante do teu transformador. Seção magnética é o núcleo dentro das bobinas, dentro do carretel, o tamanho dele. Por quê? É o gargalo do teu transformador. O que é gargalo? É o que vai limitar ele, é o principal fator limitante. Se você tiver uma seção magnética bem grande, você pode colocar mais potência ali. Se tu tiver uma seção magnética menor, você não vai poder colocar tanta potência. Veja que na ordem aqui eu estou fazendo aqui para um técnico, não um engenheiro, né? O engenheiro seria uma das primeiras coisas que ele ia considerar, era fazer um cálculo e ver, depois de ter tudo isso aqui estipulado, e calcular qual que é a secção magnética mínima necessária para ele e ver quantas voltas isso daria para utilizar as lâminas de aço silício, de aço elétrico, para fazer o transformador. Como a gente quer fazer um trabalho prático, de técnico, a gente vai fazer um caminho um pouco contrário. Normalmente, tu quer resolver um problema, né? Tu precisa rebobinar um transformador, ou você tem um problema que queimou uma fonte, você precisa fazer outra fonte. O que você vai fazer? Ou tu vai comprar o aço elétrico, as lâminas prontas, ou você vai pegar um transformador que já existe, por exemplo, um no-break, um micro-ondas, vai desmontar e vai reorganizar esse transformador para a tua necessidade. Então a gente vai partir de uma secção magnética existente já. E a gente vai conferir se essa secção magnética existente suporta a tua potência. Tá? Eu vou falar mais isso com calma quando a gente for explicar esse passo. Vou explicar cada um desses passos. Então, esse é o principal fator determinante e limitante de um transformador. Beleza? Próximo item. Calcular as voltas no primário e no secundário. Como vocês lembram, para eu mudar a tensão e a corrente, é basicamente mudar o número de voltas que o primário e o secundário tem. Aqui agora é N1 primário e N2 secundário, ou NP e NS, tá? Só uma nomenclatura, não muda nada. Esse cálculo de voltas também tem uma fórmula. A gente calcula primeiro no primário, depois usa aquela relação de transformação para calcular no secundário. Existe uma fórmula bem complexa que ela é mais precisa. Se você tem dados mais precisos do material que você está usando aqui na seção magnética, é uma fórmula de engenharia mesmo. Mas como a gente está formando técnicos, a gente não precisa se preocupar tanto com essas fórmulas, porque existe uma regra prática, eu vou explicar. Que a regra prática, que é chamada da constante do transformador, ela vem dessa fórmula. E ela é muito mais rápida de você estipular um transformador que vai resolver o teu problema do que ficar calculando porque você não está projetando um transformador. Você quer um transformador para resolver o teu problema, correto? O sexto passo, então, é dimensionar fios. A gente vai fazer lá um cálculo de como ver o fio e como olhar uma tabela AWG para ver qual que é o melhor fio, né? E tanto para o primário quanto para o secundário, né? São fios de seção transversal diferente, de bitolas diferentes, né? E por último, dimensionar o retificador se existir. Então, de novo, se teu transformador tem uma retificação, ele vai virar corrente contínua depois na saída dele, você tem que saber dimensionar tanto a ponte retificadora quanto o capacitor para tornar isso retificado. E eu vou ensinar isso também. A gente vai fazer um exemplo prático. Beleza? Então, vamos utilizar um exemplo agora. Vou apagar o quadro e vamos começar a ver passo a passo desses aí, a explicação. Até daqui a pouquinho.
Então vamos lá, alunos. Vamos começar então a projetar o nosso transformador. Vamos imaginar que a gente quer um transformador para fazer uma fonte de alimentação em corrente contínua. Então a gente vai ter o transformador e uma retificação. Vocês não estudaram ainda a retificação, mas a gente vai ver bem superficialmente aqui de um jeito prático, certo? O que importa é a parte de transformadores aqui. Vamos imaginar o seguinte. Isso eu estou fazendo porque é o pior caso. O pior caso é se tiver uma retificação. Por exemplo, se você quer fazer uma fonte de alimentação de corrente contínua, tem retificador. Se quer fazer uma máquina de solda, não tem retificador. Então, só tira um desses passos, que é a retificação, e projeta da mesma forma o transformador. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Então, vamos lá. Imagina esse transformador aqui. O primário dele, então, é 220 em corrente alternada, AC. Então, é a nossa rede. E a saída dele é 12 volts em corrente contínua e 5 amperes. Então, eu tenho tensão do primário e eu tenho a tensão do secundário? Não. É isso que eu quero que vocês saibam. Se vocês têm um retificador, não é o valor do que você tem na saída que vai ser a tensão do secundário. Então, a tensão do primário, a gente tem. O primeiro passo a gente já tem, 220 volts AC. Porque eu sei que eu quero ligar na rede 220. Mas a tensão do secundário eu ainda não tenho. Como é que eu determino isso? Eu coloquei dois asteriscos aqui. Tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. As perdas que o teu transformador vai ter, né? Então vou colocar aqui perdas do trafo. E se tiver um retificador, as perdas com retificação. Retificação não é de graça. Para você deixar uma corrente alternada em corrente contínua, isso custa um pouco para você. Então você tem perdas com retificação. E qual que é a regra para a gente montar essa nossa fonte aí de tensão de corrente contínua? Que a entrada é 220 e a saída é 12 volts em corrente contínua. Perdas no trafo. Vamos falar de perdas do tráfego, que é mais simples. Isso vale para qualquer transformador, tá? A gente vai dizer aqui que o nosso transformador tem um rendimento de 90%, ou seja, ele perde 10%. Então, as perdas no tráfego, isso você pode estipular um pouco mais, se você não estiver confiante e quiser garantir, colocar 20%. Mas aqui a nossa regrinha prática é, perdas no tráfego a gente vai compensar com mais 10% de tensão alternada. Certo? Então, eu tenho um valor lá de tensão alternada, eu somo 10% e aí eu compensei as minhas perdas no transformador. Tranquilo? Perdas com retificação, a gente vai compensar com 1,4 volts de corrente contínua. Então, mais... Opa, deixa eu pegar o apagador aqui. Por que 4 volts? Porque uma ponte retificadora de onda completa gasta 1,4 volts. Vocês vão ver isso, podem ficar tranquilos. Mais 1,4 volts de corrente contínua, VDC, ou CC, né? Deixa DC. Então, por que só com isso aqui eu somo 10% e 1,4 eu já encontrei minha tensão no secundário? Não. Infelizmente, não é tão simples assim quando você tem retificador. Tá? Por que não é tão simples? Vamos pensar como é que é corrente alternada. Corrente alternada, a gente tem uma onda que ela está hora positiva e negativa. Se vocês olharem, lembrarem de circuitos 2 que vocês estão cursando, esse valor 220 é o nosso valor RMS, valor eficaz. E o valor RMS ele tem uma relação com o valor de pico, até onde a onda chega, né? Então, na média, ele está se comportando como 220 RMS, mas a onda chega até 311, correto? Por quê? Porque o valor RMS, VRMS, é igual ao valor de pico dividido por raiz de 2. Então, se eu pegar 311 e dividir por raiz de 2, eu tenho meus 220 volts, certo? Tranquilo. Então, vamos olhar aqui. Se a gente quer 12 volts na nossa saída, lá, quando eu ligo o aparelho, ele tem que estar funcionando com 12 volts, né, na nossa saída. E eu perco
1,4 volts com a retificação, então eu vou considerar para projetar o meu trafo que eu somo esse valor de 1,4 na minha parte de corrente contínua. Se eu vou perder ele mesmo, né? Então, na hora de projetar o transformador, eu somo. Então, a nossa tensão aqui vai ser 12 volts de corrente contínua mais 1,4. Então, eu vou ter 13,4 volts DC. No final, eu vou perder 1,4, aí eu vou ter o 12, beleza? É assim que a gente compensa, tranquilo? Só que esses 13,4, quando você faz a retificação, você quer ter uma coisa em corrente alternada na saída do trafo. E a retificação ela é um processo interessante. Eu vou explicar basicamente aqui. A retificação ela pega essa onda aqui e ela rebate a parte negativa. Então, essa ondinha aqui que aparecia para baixo, ela vai aparecer assim. Essa onda aqui, depois da retificação, vai aparecer assim. E você não pega o valor eficaz que você tem lá na saída do trafo. Ou seja, se tu monta o trafo, mede a saída dele, tu tem o valor eficaz com o multímetro em tensão alternada. Você pega o valor de pico. O retificador, depois quando você coloca um capacitor, ele vai retificar aqui, ó, nessa região. Esse aqui é o valor DC que você tem na saída de um retificador. Olha que loucura. Então, esse valor aqui que tem que ser os meus 13,4. Por quê? Porque eu vou perder 1,4 de corrente contínua, né? Isso aqui vai baixar 1,4. Então, o que acontece? Isso aqui é o meu valor DC, porque eu retifico no pico, certo? E aí, qual que é o meu valor RMS que eu tenho que ter na saída, o meu valor eficaz tem que ter lá quando eu meço a saída do trafo? Aí que tá. O valor RMS vai estar aqui. Então, esse meu 13,4 virou meu valor de pico, entendem? A gente está fazendo uma engenharia reversa. Então, esse meu 13,4, que é o valor compensado com o que os diodos vão consumir lá da ponte retificadora, ele é o valor de pico, ele não é o valor RMS. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Olha, o valor RMS é o valor de pico sobre a raiz de 2. Então, o meu valor RMS que eu vou querer no meu secundário é o valor de pico, que é 13,4. Deixa eu sair daqui da frente da conta. Dividido por raiz de 2. Aí sim eu encontrei o valor do meu secundário. Então, 13,4 dividido por raiz de 2, eu tenho 9,47. Então, veja, 9,5 podemos arredondar tranquilamente, né? 9,5 volts. Então, veja que quando você quer ter uma fonte DC, você não precisa ter 12 volts na saída, porque não vai te dar o valor correto. Você precisa ter 9 volts em AC, até vou colocar aqui, isso aqui é corrente alternada, né? AC. Então, por quê? Porque o teu valor eficaz ele vai retificar lá na ponta, que é um valor mais alto. Ele não vai retificar no teu valor eficaz. E você mede valor eficaz. Então, essa é a nossa tensão que a gente quer na saída quando a gente precisa de 12 volts DC. Um pouco confuso, né, pessoal? Eu sei, mas isso é o pior caso que vocês vão ter quando vocês quiserem fazer uma fonte de alimentação de corrente contínua. Então, o que você faz? Se você quer uma fonte de 12 volts, você pega e soma 1,4, que é a perda da tensão, e daí tu tem 9,5. Ah, eu falei que isso aqui era corrente no secundário, mas não é ainda. Por que não é? Professor, que difícil. Porque eu só compensei a perda com retificação. Agora eu tenho que compensar a perda do trafo. Ou seja, se não tivesse retificador, se você quisesse só 12 volts VAC, você só ia somar 10% ali, acabou essa história. Mas, infelizmente, não é, né? Então, eu compensei a perda de 13,4, a DC, né, de 1,4 DC dos diodos, e ele está aqui. Eu transformei isso em eficaz, só que para eu ter esse eficaz, esses 9,0 volts AC, eficaz ali, eu vou precisar compensar as perdas do transformador. Então,
eu circulei ali, mas a conta não acabou. Por quê? Vamos fazer um certinho aqui, ó. Eu compensei as perdas na retificação, mas ainda não compensei as perdas do transformador. Então, o que eu vou fazer? Desses 9,5 AC, deixa eu deixar aqui, só apagar aqui, que você calculou aqui, você vai somar 10%. Então, vai ficar 9,5 mais 10%. 10% de 9,5 é 0,95, né? Que é 1 volt. Podemos arredondar isso aqui para 1, para não ficar um número quebrado, porque vai dar 10,45, né? 9,5 mais 0,95, vai ficar 10,45. Soma mais 1 volt, então, nesse caso aqui, e aí você tem 10,5 aproximado, né? Eu dei uma arredondada, volts AC. Tá aí, olha que loucura. Para você ter 12 volts lá na tua fonte, efetivamente, você tem que ter, na verdade, 10 volts AC. Vou circular isso aqui de vermelho. Na saída do teu trafo. Olha só que coisa louca. Então, agora eu determinei minha tensão de saída. Então, se eu quisesse outra tensão, quisesse 9 volts, uma fonte de 9 volts, ou quisesse uma fonte de 24 volts, eu ia pegar 9 mais 1,4, depois divido por raiz de 2, e daí somo 10%. Para compensar todas essas perdas que você tem. Entenderam a regrinha prática? Sem retificador, o que eu faço, professor? Sem retificador, tu só soma 10%. Se quer um tráfego que é 220, 30 volts, só somo 10% em 30 volts. Então ele vai ter que ter 33 volts. Mas na verdade ele vai dar 30 porque ele vai perder esses 3 volts aí no meio. Entendeu? Se eu quero um tráfego com retificador, você vai pegar o valor. Eu quero 9 volts DC. 9 volts DC. Então eu somo 1,4, que eu vou perder nos diodos, e depois eu divido por raiz de 2, que daí eu tenho o valor em corrente alternada, o valor eficaz, e aí eu jogo mais 10%. Entenderam? Então, retificador dá uma complicadinha. Mas é isso aí, nada de outro mundo. Quando eu coloco isso aqui, 10,5, né? Perdão, já vou deixar vocês loucos. 10,5. Com o tempo, vocês vão ver que na prática o transformador ele meio que se regula. Então, quando vocês montarem o transformador, vai ser legal ver isso acontecer na prática. Então, tá aí, compensei as perdas do tráfego e as perdas da retificação. Então, minha tensão no secundário agora é 10,5 volts AC. Então, eu vou fazer todas as contas utilizando esse valor de 10,5 e não o valor de 12, entenderam? Por causa da retificação. Então, olha só que incrível. Retificação, tu tem que pegar uma tensão AC mais baixa, porque você vai retificar na parte de cima. Isso aí vocês vão estudar com calma. Só guardem essa regrinha. Não tem retificação, só soma 10% no secundário. E valeu. Certo? Então, esse é o primeiro passo. Agora a gente vai falar da potência do tráfego da secção magnética. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos continuar, pessoal. Então, até agora, a parte mais difícil já foi, que era entender de onde que via esse 10,5 volts por causa das perdas no retificador e no transformador, né? Agora, o que a gente tem que saber é a potência do nosso transformador. E como eu falei, a potência é a potência da saída, a potência do secundário. E a conta aqui é bem simples, né? Potência é igual a corrente vezes a tensão, né? Então, isso aqui vai dar quanto? A corrente, eu quero que tenha uma corrente de 5 amperes, vezes a tensão. Que tensão que eu uso? A tensão em corrente alternada. 10,5. Isso aí vai dar 52,5, né? 52,5 watts. Fiz de cabeça, confiram, por favor. Então, essa é a potência do nosso trafozinho lá, né? Ele precisa ter uma potência de 52,5 watts. E aí, o que essa potência me fala? É através da potência que eu vou ver se a secção magnética
do meu tráfego é suficiente ou não. Lembra que eu falei que a secção magnética é a parte mais importante, é o gargalo? Então, após esse terceiro passo aqui de achar a potência, a gente vai ver se essa potência, se a secção magnética que eu escolhi lá do transformador que eu vou reciclar, ou do kit que eu vou comprar, das lâminas que eu vou comprar, se esse kit, esse transformador que eu reciclar, ele tem uma seção magnética que suporta essa potência ou não. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Agora a gente tem que fazer a conta. Não, antes de fazer a conta, eu vou mostrar então quais são. Eu vou colocar na tela aqui as partes de um transformador, né? Então, a gente tem ali as partes mais importantes são o carretel e a secção magnética, as lâminas, né? É nesse carretel, dentro do carretel, que tu vai encaixar as lâminas depois e ali onde é que vai passar o fluxo magnético, né? O campo magnético. Então, após você determinar que kit ou que transformador você vai reciclar, você vai ter que se preocupar com essa área. Vou colocar agora essa outra imagem, essa área ali quadrada, que é a área da secção magnética. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o quanto que é o mínimo que precisa e depois a gente vê o que você tem e vê se está de acordo ou não. Para calcular o mínimo, a secção magnética mínima é essa fórmula aqui. Secção magnética mínima. Ela é dada em centímetros quadrados, tá, pessoal? Então, vocês vão poder encontrar por aí kits que dão em milímetros. Aqui tu tem que usar, aqui a resposta é dada em centímetros quadrados. Então, ela vai funcionar assim. A seção magnética mínima é 7 vezes a raiz quadrada da potência sobre a frequência da rede. Está aqui. Então, para o nosso caso aqui, a frequência da rede é 60 Hz, né? Se fosse no Paraguai, acho que é 50 Hz. Então, a seção magnética mínima, ela vai ficar assim. 7 vezes raiz quadrada de 52,5 sobre qual que é a frequência da nossa rede? 60 Hz. Então, coloca 60. E aí, faz essa continha. Deixa eu pegar a calculadora aqui e ver quanto é que dá isso aí. Então, 7 vezes raiz quadrada de 52,5 dividido por 60. Tem que fazer a parte de dentro aqui primeiro, né, pessoal? Bom, se vocês fizerem corretamente, eu encontrei aqui um número chamado 6,54. O quê? Centímetros quadrados. O que isso significa? Que esse é o mínimo que você precisa dessa área de um quadrado para teu tráfego funcionar corretamente. Se tu não tiver esse mínimo de área, muito provavelmente teu tráfego vai saturar e não vai conseguir entregar fluxo magnético suficiente para gerar aquela tensão no secundário. E aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar o tráfego que você comprou na internet, ou que tu desmontou, ou o kit que tu comprou, e tu vai medir e vai ver se é maior ou menor que isso. Se for maior, tudo certo, você tem uma margem de sobra. Se for menor, aí temos problemas. Então, eu peguei esse kit aqui, que eu também vou colocar na tela, que tem no Mercado Livre, e ele é um kit de 3,2 centímetros por 3,2 centímetros de seção magnética ali no interior do carretel. Essa secção magnética, então, como é que a gente calcula uma área? É lado vezes lado. Você vai fazer 3,2 vezes 3,2 e isso vai dar 3,2 ao quadrado, né? 10,24. Então veja só que se você comprasse esse centímetros quadrados, se você comprasse esse kit aí, não teria problema, porque você tem mais secção magnética do que o mínimo necessário. Então, está tudo certo. Para fazer uma comparação, se a corrente não fosse, se tu não quisesse 5 amperes, se você quisesse 20 amperes, por exemplo, faça uma conta para 20 amperes. Se você fizer aqui 20 amperes, a potência aqui vai mudar. A potência aqui vai ficar 201, não sei. É só fazer isso aqui vezes 4, né? Porque é 4 vezes mais. Vamos fazer? 52,5 vezes 4, 210. Quando tu fizer essa conta aqui,
a área, eu não me lembro lá, mas eu calculei antes, vocês podem fazer, a área dá 13 centímetros quadrados de secção magnética mínima, que é maior que essa aqui. Então você não poderia comprar esse kit aí que eu coloquei na tela, porque não ia ser suficiente para gerar, ia saturar o teu transformador, ele não ia conseguir passar mais fluxo magnético. Entendido? Então, você mede lá essa área aí que eu coloquei no transformador de vocês. Se tiver a área maior do que essa calculada por essa fórmula, tá tudo certo, pode seguir construindo. Beleza? Então agora vamos para o cálculo das voltas. E o número de voltas, pessoal? O número de voltas do primário e secundário, a gente precisa saber quantas voltas a gente tem que enrolar no primário e depois no secundário para dar a tensão que a gente quer na saída. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. Essa fórmula simples aqui, número de voltas do primário sobre volt, 10 na 8, raiz de 2 vezes π, vezes indução, lembra? Indução magnética máxima, sobre seção magnética vezes a frequência. Meu Deus, professor. Vou precisar fazer essa conta? O engenheiro vai. Vocês são técnicos e agora que vocês se dão bem, né? Por quê? Porque para técnicos, você não precisa fazer essa conta louca. Não, professor? Não. Toda essa parte aqui da fórmula vai virar o quê? Uma constante, a dita constante do transformador. Então, esse número de voltas do primário por volt que você tiver vai ser igual a constante. Qual que é a constante, professor? Então, alguns utilizam 42, alguns utilizam 37,5 e eu já vou explicar a diferença. 42 sobre a seção magnética em centímetros quadrados. Deixa eu colocar isso aqui em preto. Olha aí, tá aí, essa é a fórmula que vocês têm que saber. Da onde saiu esse número mágico 42, professor? É o seguinte, colocando alguns valores aqui de frequência, indução magnética, o que acontece? Dependendo do quanto o teu transformador vai trabalhar, se ele vai trabalhar 24 horas por dia ligado, ou se ele vai trabalhar só um período e depois desligar, o teu transformador ele pode ser maior ou menor. O que é a vantagem de você fazer um transformador menor? Um transformador menor, com menos voltas, com uma seção magnética menor, ele custa menos e ele também é mais fácil de fazer, né? Ele é pequeno. Então, você tem um transformador menor que também faz o teu serviço. Qual que é o problema? O problema é que quando o transformador é menor, quando ele é mais compacto, ele é muito mais fácil de saturar, ele é muito mais fácil de esquentar, então ele não vai funcionar exatamente como você queria. Pode ser que em determinadas situações ele não atenda os teus requisitos. Quando você usa 37,5 para essa constante, você está diminuindo um pouco o transformador. Você está dizendo assim, fazer um transformador um pouco menor, mas ainda muito seguro. Se vocês utilizarem 37,5 aqui, vai funcionar, pessoal. Não tem problema. Mas por que se usa 42? É o medo do técnico de que algo dê errado, né? 42 é um transformador superdimensionado. É um transformador que ele vai dar um pouco mais de voltas e ele vai ficar um pouco maior. Tem problema isso? Não. Você vai ter a potência de sobra. Ele é um transformador que você vai poder deixar ligado dias e dias, ele não vai esquentar muito e ele vai estar sempre atendendo o que você quer. Ou seja, você poderia até usar menos que 37,5. Podia usar 26. Pode, professor? Pode, mas aí é mais arriscado ainda. Então a gente pega um número que vale para todos os casos. Se você quiser ligar ele só 1 minuto, ou ligar ele dias, dar um pico de corrente, um pico de tensão, usa esse número. Então esse é o número mágico, 42, a constante do transformador. Vamos entender o que essa fórmula relaciona. Essa fórmula relaciona o número de voltas no primário por volt. Olha só, número de voltas do primário por volt é igual a 42 sobre a secção magnética. O que você faz agora? Você comprou lá, né? Você pegou um transformador, reciclou ou comprou um kit lá e
Você mediu lá a seção magnética, né? No nosso caso aqui a gente estava usando um que era de 10,24 centímetros quadrados. Então você vai pôr aqui nessa fórmula. Vai ficar assim. Então aqui vai dar 42 dividido por 10,24 centímetros quadrados. E aí agora você tem uma relação de quantas voltas você precisa dar para cada volt que você precisa, tanto no primário quanto no secundário. Então, 42 dividido por 10,24, 4,1, né? Vamos arredondar para 4? Não tem problema nenhum. Lembrem, esse número já é superdimensionado. Então, isso aqui dá 4,1, 4,1. Vamos arredondar para 4 aqui. Então, 4 voltas. Então, olha que maravilha ser técnico, só precisa fazer isso. Então, essa relação aqui é o número de voltas que eu vou dar por volt, certo? Se eu quero saber quanto que é o número de voltas no primário, o que eu faço com esse número aqui? Se eu tenho que dar 4 voltas para 1 volt, no primário eu tenho 220 volts. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar pela tensão do primário, eu tenho o número de voltas do primário. Então, ó, o número de voltas do primário por volt vezes a tensão do primário. E isso aqui, olha só. Pode ver que volt com volt vai se cancelar aqui, né? No caso aqui é o volt do primário, até vou colocar o primário aqui também. Isso aqui vai se cancelar. E aí vai me dar o número de voltas. Ou seja, essa relação aqui por número de voltas, eu pego ela e multiplico pela entrada. Então, na entrada vai ser 4 vezes 220. E aí eu vou ter 880 voltas. Meu Deus, professor, volta pra caramba. Realmente, volta pra caramba. Foi superdimensionado. Se você mudasse esse número aqui para 37,5, ia diminuir um pouco, né? Então, fica a critério de vocês. Qual que é a vantagem de usar 42? Que é mais seguro, mais confiável o transformador. Ele com certeza vai funcionar. Um transformador superdimensionado. Então, isso aqui vai dar 880 voltas. Qual que é a desvantagem? Voltas pra caramba, né? Você vai ter que ficar enrolando. Imagina ficar enrolando 880 vezes ali, né? Dá uma trabalheira. E agora, então, esse aí é o número de voltas do primário. E esse é mais um dado que eu vou anotar. Não sei se vocês notaram, aqui em cima são os dados para eu construir esse transformador. Então, o número de voltas no primário, 880. Deixa eu apagar aqui, colocar melhorzinho, isso igual. Certo? E no secundário, o que eu faço? Mesma coisa, pego 4 e multiplico por 40,5. Então, vamos lá. Número de voltas do secundário, NS, sobre tensão no secundário, vezes a tensão no secundário, é igual ao meu 4 vezes 10,5. Então, vamos ver quanto é que dá isso. 4 vezes 10,5. 420. Opa, 42, né? 42. Então, olha só, no secundário é fácil. No secundário vai dar só 42 voltas. Olha que coincidência. Deu a própria constante do transformador, né? Mas isso é uma coincidência. Então, 880 voltas no primário, 42 voltas no secundário. Como é um trafo abaixador, lembra que o número de voltas é diretamente proporcional à tensão, ele vai abaixar a tensão para os 10,5 volts AC. Feito isso, agora eu sei o número de voltas, vamos anotar aqui, número de voltas secundário, 42 voltas. 880 no primário, 42 no segundo. Feito isso, o que falta ainda? Falta agora eu saber a bitola desses fios que eu vou enrolar, né? E, como aqui no caso tem um retificador, dimensionar a ponte e os capacitores para fazer a retificação. Vou passar agora, então, essa parte da dimensão dos cabos. E aí vou deixar um vídeo que é mostrando dicas fisicamente, como você pega e enrola, um vídeo bem bom, de que a cada 100 voltas você põe uma fita para não perder as contas ali. Um vídeo como faz isso na parte prática, para vocês assistirem. Depois que você souber a dimensão dos fios aqui,
você pode enrolar o teu transformador, que depois a retificação é uma plaquinha que a gente monta. Então tá, olha só como é barbada fazer a dimensão dos fios. Para a dimensão dos fios, vou aproveitar aqui o mesmo vídeo, nem vou gravar outro. Descobri o número de voltas do primário e secundário. Para a dimensão dos fios, o que tu vai ter que cuidar? O que vocês acham, hein? A corrente, né? O fio não pode ser fino e aí meu trafo derreter, queimar, né? Então, vai ser a corrente. E o que a gente vai utilizar? A gente tem que saber, então, a corrente do primário e do secundário. E essa, a corrente do secundário, eu já sei. A corrente do secundário é 5 amperes. Então, a gente vai olhar uma tabela e vai olhar que fio deve ser feito lá. Antes disso, eu preciso saber a corrente do primário também, né? Qual que é a corrente do primário? Para eu saber a corrente do primário, a gente vai usar a nossa relação de transformação. Qual que era a nossa relação de transformação? A gente tinha um monte de coisa lá, mas é simplesmente isso aqui. A tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual à corrente do secundário sobre a corrente do primário. É isso aí. O que eu faço? Eu coloco no primário sobre o secundário, 220, dividido pela tensão do secundário, então, que é 10,5. Corrente do secundário, então, já sei que eu quero 5 amperes. A do primário é que eu quero descobrir. Desculpa usar o vermelho, eu acho que não é tão bom de ver, né? Se a gente fizer 220 por 10,5, provavelmente vai dar aquele 4 lá, vamos ver? 20, perdão. Viajei. Então, isso aqui, 220 por 10,5 é aproximadamente 21. Vou até arredondar para 21, vai dar 20,95. 220 dividido por 10,5. Aí, ó, 20,95. Arredonda para 21. Pode arredondar sem medo, a gente já está superdimensionando as coisas. Então, é igual a 5 sobre a corrente do primário. O que vai acontecer aqui? Esse aqui vem para cá, multiplicando, esse aqui passa para cá, dividindo. Então, a corrente do primário vai ser 5 dividido por 21. 5 dividido por 21 é igual a 0,238. Olha só, que maravilha que é um transformador. Como que você ganha que você perde em tensão, você ganha em corrente? No teu primário, você vai ter só lá 238 miliamperes de corrente. Então pode ser um fio fino. Apesar de ser 880 voltas, vai ser um fio bem fino, né? Então tá. Então vamos anotar aqui então, corrente do primário, 238 miliampere. Tá aí anotado. Até vamos deixar mais bonito isso aqui. E agora o que eu faço, professor? Agora eu vou colocar aí na tela de vocês uma tabela. Também vou depois deixar o link para essa tabela na descrição do vídeo. É a tabela de fios AWG. E não sei se vocês sabem, o número AWG não corresponde ao diâmetro nem à área da bitola do fio. Então vocês têm que usar essa tabela. Então a gente vai olhar agora lá. Um fio para o secundário que aguente 5 amperes, um número de fio, e outro fio para o primário que aguente 238 miliamperes. Então vou deixar essa tabela aqui um pouco para vocês verem. E aí, eu depois, na próxima parte do vídeo, eu já digo quais os diâmetros, os fios AWG que você vai ter que usar. Beleza? Então, após olhar a tabela ali, a gente chegou nesses dois fios, né? Um fio AWG 27 e um fio AWG 14.
de cobre esmaltado. Isso é meio óbvio, né? Mas é bom falar que o fio de cobre ele tem que ser invernizado, ele não pode conduzir, tu vai ter que lixar ele, né? Se conduzir, tu tá fechando um curto ali. Então tá. Por que o fio AWG27? Porque ele suporta corrente até 290 mili, 0,29 ampere, e a gente vai ter 238. E o fio AWG14, ele suporta até 6 amperes, a gente vai ter 5. E veja só, o número do fio AWG não tem a ver com o diâmetro dele, né? Um diâmetro é 0,36 e o outro é 1,6. E a área de um é 0,1 mm² e a área do outro é 2 mm². Então é importante vocês olharem nessa tabela também embaixo, tem conversão entre diâmetro e número AWG. Às vezes tu vai numa loja, eles não vendem por AWG. Às vezes na outra loja eles vendem por diâmetro. Então você tem que saber essa equivalência dos fios. Mas, professor, eu não tenho esse fio, mas eu tenho um outro fio. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Qual que é o único problema que vocês podem encontrar? É o seguinte, são dois, na verdade. Um é, se você pegar um fio mais fino, não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque o fio mais fino, ele não é feito para aquela corrente, ele vai oferecer muita resistência. Então, quem sabe você não vai ter a potência que você vai querer no seu transformador. Mas o fio também não pode ser muito mais grosso. Por que não? Por causa de alguma coisa de curto? Não. Porque tem essa parte do transformador, que eu vou colocar aqui no vídeo também. Essa parte do transformador é chamada de janela. Se você pega um fio muito grosso, ele não cabe nessa janela, conforme o número de voltas, entendeu? Ele não vai caber nessa parte de dentro, onde fica a seção magnética ali, o carretel não encaixa porque ele vai ficar mais largo do que a janela do transformador. Então é isso, agora vocês têm tudo para enrolar. O que você precisava para enrolar? Assistam o vídeo que eu vou pôr depois na descrição, que é, vocês têm o número de voltas do primário, o número de voltas do secundário e vocês já sabem os fios que vocês têm que enrolar. Então assistam esse vídeo aqui que mostra passo a passo como fazer a parte física, a parte braçal do negócio, que é como você enrola os fios, tomando cuidado para deixar um espaço bom, como que você lixa a ponta dos fios, como que você coloca uma fita a cada 100 voltas para não se perder. E ali explica bem como você faz a solda com o termo retrátil, depois coloca em cima para fazer o acabamento, que explica bem legal como é montar efetivamente o transformador. Depois que vocês montarem o transformador de vocês, aí eu vou ensinar a fazer a retificação. Então eu vou dividir esse vídeo aqui, acho que faz mais sentido. A retificação, os retificadores e como dimensionar, eu vou fazer um outro vídeo só para eles. Vai ficar um vídeo mais curto que esse vídeo aqui já está comprido que chega, né? Então, a parte de retificadores eu deixo para o próximo vídeo. Mas, lembra que a gente já levou em consideração que ia ter retificação quando a gente calculou esse 10,5 volts da parte do secundário. Certo? Então, quando vocês quiserem fazer o transformador, sigam esse passo a passo que tem quase certeza que vai dar certo. Um forte abraço e até a aula de retificadores. Até mais.